Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Hoje eu vou fazer, mais um vídeo falando sobre como lidar com o sofrimento. Eu fiz um primeiro vídeo mostrando um gráfico e a gente falou um pouco sobre o sofrimento, os estágios do sofrimento e os tipos de sofrimento clínico, ou pelo menos como separar clinicamente o sofrimento. Vou dar um exemplo aqui. Uma determinada feita, eu estava fazendo um tratamento de hipertensão. Eu vim descobrir bem recente agora, há uns 3 anos atrás, que eu tinha hipertensão. Hipertensão eu já tinha descobrido que eu tinha, Eu não sabia a causa. Aí eu fiz todo aquele exame, Na época eu trabalhava na empresa, tinha Unimed. Aí eu estava fazendo um tratamento de hipertensão, mas o médico ainda não tinha diagnosticado a causa. E aí eu passei por todo aquele processo de triagem, dormir com aquele equipamento, que você fica 24 horas monitorando a pressão sanguínea, as variações da pressão no decorrer do tempo, etc. Fui em vários médicos, tirei raio-x, fiz uma série, uma pancada de exame. Depois descobriram que eu tinha sopro, além da hipertensão. Esse sopro causava arritmia e, por consequência, também a hipertensão. Só que na época aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu fiquei muito ansioso, eu dei uma crise de ansiedade muito grande, algumas vezes. Primeiro, quando eu via o médico vindo para o meu lado, ou a enfermeira com aquele equipamentozinho de medir a pressão. Aí eu descobri que eu tinha síndrome do jaleco branco, eu nem sabia que isso existia. Eu chegava, a hora que ia medir minha pressão, dava aquela ansiedade, a pressão ia subindo junto com a medida. A enfermeira falava comigo: moço, o senhor está nervoso, se acalme, a gente vai só tomar a sua pressão para me anotar na ficha para passar para o médico. O médico vinha a mesma coisa. Até que eu descobri que isso se chamava síndrome do jaleco branco. Bom, mas uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu fui fazer o tratamento, veio um rapaz estagiário, recém-formado, estava trabalhando no pronto atendimento aqui da minha cidade, e ele foi fazer o meu atendimento, fazer o acompanhamento, do meu caso de hipertensão. E esse rapaz falou para mim assim: moço, você tá tão abatido, você é um rapaz tão novo. Isso aí é mais comum do que você imagina. Não é comum você ter a pressão alta, a hipertensão, mas é comum na quantidade de brasileiros. Aí ele tentou, de certa forma, me acalmar. Aí, dentro daquele gráfico que eu mostrei para vocês, da identificação clínica, quando há um sentimento de ordem emocional, os médicos, enfermeiros, eles são preparados também para lidar com isso e para trabalhar com essa questão no paciente, para evitar quadros de ansiedade, quadros de euforia, depressão. Então, eu não entendia quando você chega num pronto atendimento, por exemplo, aí a enfermeira, às vezes a situação está até meio apavorante, uma situação até um pouco estressante até para eles, e eles tentam acalmar as pessoas. Aí eu descobri que existe uma avaliação clínica para aquele quadro de ansiedade, para aquele quadro de sofrimento. A gente está falando aqui do sofrimento. Então, no último vídeo, eu falei um pouquinho sobre como lidar com o sofrimento com base em um gráfico. Só que aquele gráfico ele pode ser representado de duas formas, de várias formas, na verdade. Outra forma de representar aquele mesmo gráfico é dessa forma aqui, Negação, raiva, aliás, negação, raiva, depressão, negociação e aceitação. São as 5 fases do luto. A gente fez baseado no trabalho da Elizabeth Kübler-Ross. Eu deixei esse gráfico aqui dessa forma, mostrando uma parábola com a sua concavidade, mostrando a sua concavidade para baixo, justamente porque eu acho que ilustra bem o que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre quadro, quando você deve identificar esse quadro clínico,
a forma de você entender esse sofrimento que a pessoa está passando, né? Se chegou no estado de conformismo, de conformidade, após até evoluir a um quadro clínico, ou se isso é voluntário, né? Se essa conformidade é voluntária, se a pessoa se acostumou com o sofrimento. A gente vai ver isso daqui nesse gráfico. Eu coloquei aqui, meus irmãos, da seguinte maneira: os quadros clínicos, né, de sofrimento envolvendo depressão, traumas, são baseados mais ou menos de duas formas, aqui bem simples. Como eu disse, eu não tenho como trabalhar de uma forma muito extensa esse assunto. Uma delas é um episódio depressivo maior ou um transtorno depressivo maior. Um episódio depressivo, um evento, um fato ocorrido, ou um transtorno depressivo maior, que vai ter uma duração de tempo maior do que uma simples depressão. Aí a gente vai utilizar esse gráfico aqui, né? Mas seria mais ou menos assim, ó. A pessoa chegou aqui e ela não consegue superar, né? Ela chegou nesse ponto e para. A pessoa entra num estado de conformidade. Essa conformidade ela pode ser voluntária, eu coloquei um V aqui de voluntário, né? Por que voluntário? Tem pessoas que se acomodam no sofrimento. Tem pessoas que de tanto sofrer a pessoa se acomoda, ela não quer mais sair daquela situação. Para aquela pessoa aquilo tá bom, ela começa a empurrar, levar a vida empurrando para a barriga, procrastinando, né? Às vezes a pessoa pode fazer algo para melhorar, né? Mas a pessoa chega num estado de conformismo, de conformidade, onde ela começa a aceitar aquele sofrimento e começa a ter aquilo como parte da sua vida. Há poucos dias eu conversava com um rapaz lá no trabalho e ele me contou um fato aí interessante. Ele me contou que um parente da namorada dele, uma parente, está vivendo algo muito parecido com isso daqui. A pessoa ela não consegue superar, né? Ela teve um processo de luto, um processo de perda, que gerou um sofrimento muito grande, e essa pessoa não está conseguindo tomar a sua vida normal. Aí, caracterizando isso daqui, né? Quando que isso se torna um quadro clínico? Né? Nós sabemos que nosso organismo ele trabalha com estímulos. Automaticamente, no nosso sentimento, emoções e humor, que são coisas diferentes, nós temos variação. Né? Nós temos, aqui eu coloquei no mesmo, um gráfico ilustrando aqui a mesma questão, né, desse gráfico aqui, que é baseado nas 5 fases do luto. Só que aqui tem uma senoide, repare que tem uma espécie de uma senoide, de uma onda senoidal. Isso é muito usado em eletrônica, né, na física, mas aqui tem uma senoide, ou seja, mostrando os processos. E aqui está a questão da depressão. Nós temos essas variações nas nossas emoções. As nossas emoções tem hora que você está alegre, tem hora que você está triste. Algum episódio pode acontecer que vai deixar você constrangido, tímido, com vergonha, alegre, eufórico. Enfim, vai ocorrer sempre variações nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Agora, quando isso se dá de uma forma muito aguda ou muito profunda, principalmente em relação aos sentimentos negativos, né, que a gente colocou a autoestima, à medida que você vai convivendo com as emoções, com os sentimentos, o nosso organismo responde. Nós temos, por exemplo, hormônios que são produzidos de acordo com as sensações que nós sentimos. Alguns deles relacionados à felicidade, ao prazer, por exemplo, a dopamina e a serotonina. Né? Um traz a sensação de bem-estar, de felicidade, o outro traz a sensação de satisfação ou seria como se fosse não é um anestésico natural, né? Seria algo que te dá assim, um certo conforto. A própria adrenalina, né? Quando você está em algo emocionante, a pessoa que anda na montanha russa tem adrenalina. Só que existem fatores biológicos que
inibem a produção de hormônios que regulam esse humor positivo, né? Então aí você tem, dentro da questão psicológica, né, que está ligada aos hormônios e o quadro psicológico da pessoa, você tem quadros clínicos que precisam e devem ser avaliados por um profissional que conheça disso daqui, ó, que conheça e que saiba avaliar corretamente, né? Um profissional que vai trabalhar de forma correta com esses sentimentos e com essas emoções. Você tem um psicólogo que vai avaliar o quadro clínico psicológico daquela pessoa. Se for o caso onde isso está atrapalhando as questões cognitivas, raciocínio, né, tirando a pessoa da sua realidade, por exemplo, a esquizofrenia, né, quadros que precisa realmente de uma atenção maior, o psicólogo ele vai encaminhar para o psiquiatra. O psiquiatra, por certo, ele tem autonomia para receitar, né, remédios clínicos, ele é um profissional devidamente habilitado, vai receitar os remédios de acordo com o quadro que aquela pessoa apresenta, de acordo com o diagnóstico deste profissional. Então não cabe a nós aqui, né, ao pastor, ao teólogo, ao capelão, tentar fazer o papel desse profissional. Mas para nós que somos cristãos, ou para quem trabalha com a capelania, ou para o pastor que trabalha com o aconselhamento pastoral, com a psicologia pastoral, ele precisa identificar em que estágio que essa pessoa está. A gente sabe que Deus ele é capaz e pode, Jesus ele pode resolver toda e qualquer situação, né? Mas tem casos que precisa da ajuda de um profissional da área. Só que nós também podemos fazer algo para ajudar essas pessoas que estão passando por um momento de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, né? Nós podemos contribuir com algo. Às vezes, dependendo do caso, a gente consegue resolver isso sem a ajuda de um profissional. Como é que eu vou lidar com esse sofrimento à luz da Bíblia, né? Como é que eu vou enfrentar momentos de constrangimento e de dor, né, à luz da Bíblia? Bom, primeiro, a gente precisa entender que nós não podemos entrar justamente nesse quadro de conformidade, né? Nós não podemos ter essa conformidade voluntária, né? Se algo está errado, se algo está causando sofrimento, a gente precisa entender, tentar identificar a causa desse sofrimento, e a primeira coisa é tentar lutar contra esse sofrimento. Aí entra algo muito importante, chamado de resiliência. O que é a resiliência? Entre a negação, que ó, isso aqui é uma representação em menor escala desse mesmo gráfico aqui, ó. Entre a negação e a aceitação, ou seja, entre a negação e a aceitação, a pessoa passa por um processo mais rápido de recuperação, né? No outro gráfico lá, a gente vê que vai caindo gradativamente entre a energia negativa e a satisfação negativa, ou seja, entre a autoestima e em função do tempo, ou seja, a pessoa, o seu humor, a sua autoestima levanta, né, vai para cima em menor tempo. Ou seja, isso é a característica de uma pessoa que tem resiliência, ou seja, uma pessoa que consegue enfrentar as dificuldades de forma mais rápida, mais prática. Eu vou usar um exemplo aqui que é muito utilizado tanto na psicologia, acho que na capelania também, do que é resiliência. A resiliência ela pode ser comparada a um desenho feio, ficou não está legal não está muito bonito não. Mas isso aqui é uma mola, ou pressuponha, faça de conta que isso aqui é uma mola. Você tem a mola no seu estado inicial, no seu estado natural, é uma mola comum. Aqui eu dividi ela de duas formas. Aqui eu coloquei uma mola comprimida, repare que ela está achatada, e aqui está uma mola esticada. Isso por quê? Por causa da propriedade da mola.
Parece até mecânica, né? Física. Não, mas não. Aqui, a mola tem uma propriedade chamada de elasticidade, né? Então a mola, ela tanto pode ser comprimida quanto esticada após essa pressão que a mola sofre em qualquer uma dessas direções, seja para esticar ou para comprimir, ela volta ao seu estado natural. Ou seja, a mola ela volta ao seu estado normal, ao seu estado inicial. A resiliência é comparado a essa mola, né? A pessoa sofre uma pressão de alguma forma e ela consegue superar e voltar para o seu estado natural. Aqui eu coloquei algumas coisas relacionadas com o sofrimento, mostrando que esse sofrimento, aqui o sofrimento, eu coloquei aqui entre um círculo a pessoa, existem os fatores internos, os fatores externos, né, que estão ligados à questão do sofrimento. Coloquei aqui uma barreira, né, esse traço aqui é uma barreira representando um isolamento. Esse isolamento, eu vou mostrar depois exemplos bíblicos, né, tanto da resiliência quanto do isolamento. Eu vou mostrar exemplo dentro disso daqui, 2 exemplos bíblicos. Vou pegar 2 exemplos bíblicos e a gente vai fazer isso em outro vídeo. A gente vai analisar utilizando dessa parte aqui, ó. Eu vou apagar daqui para cá. A gente vai analisar 2 exemplos bíblicos baseados tanto na resiliência, com o exemplo da mola, e outro no exemplo do sofrimento aqui, como um fator psicossocial, né, que já está ligado ao meio que a pessoa vive. Essa barreira, esse isolamento, né, da pessoa que está sofrendo, ele tanto pode ser causado por fatores internos, como eu disse, ou fatores externos. Esse isolamento, né, dessa pessoa, ele pode ser um isolamento emocional. A pessoa ela pode se fechar para as emoções e isso pode contribuir ou evoluir para um isolamento físico, geográfico, né? Ou seja, aqui tem algumas pessoas, né, que eu coloquei, e esse isolamento ele pode atingir o meio social, ou seja, a pessoa já não sai mais de casa, a pessoa já não consegue mais sair do quarto. Além da pessoa estar isolada emocionalmente, ela começa a se afastar, né, da sociedade. Nós temos casos semelhantes a isso na Bíblia? Temos. O profeta Elias. Elias ele entra dentro de uma caverna, se encolhe, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém. É um exemplo bíblico de alguém que passou por isso daqui, ó. Ele tinha os fatores externos, era a perseguição de Jezabel, por causa dos profetas de Baal e de Azera. Os fatores internos, né? O camarada era um homem de Deus, orava, caía fogo do céu, ele tinha autoridade, correu mais rápido do que uma carruagem, enfim. Só que, em determinado momento, a mente de Elias buga, ela trava. Elias não queria falar com ninguém. Aí o próprio Deus interage com Elias. Vamos lá. Quando nós conseguimos, né, a maioria das pessoas são alheias a esse sofrimento de uma pessoa em específico. Mas quando tem uma pessoa que consegue entender, compreender aquela pessoa que está sofrendo, essa pessoa, eu coloquei uma setinha aqui, ó, indo em direção a essa pessoa, às vezes ela consegue transpor essa barreira de isolamento, tanto físico quanto ao isolamento emocional. Essa pessoa consegue lidar, mostrar para aquela pessoa que está sofrendo que ela, de certa forma, entende ou ela se coloca no lugar daquela outra pessoa. Isso é chamado de empatia. Né? É aquela pessoa que, ao invés de ficar julgando, problema é de fulano, problema é de ciclano, não. Ela faz justamente o oposto. Ela tenta entender, tenta compreender as causas, os fatores daquele sofrimento e tenta ajudar aquela pessoa, né, se colocando no lugar daquela pessoa, para que ela possa chegar, né, em um estado de normalidade, para que essa pessoa ela chegue em um estado de superação, né, daqueles fatores que estão levando essa pessoa ao sofrimento. Então, meus irmãos, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Essa parte que eu vou apagar
Depois a gente vai usar, como eu disse, dois exemplos bíblicos. A gente vai usar no próximo vídeo dois exemplos bíblicos, um mostrando a questão da resiliência e outro mostrando como o sofrimento ele afeta uma pessoa no seu fator, né, na sua vivência, em meio à sua situação psicossocial, ou seja, a interação dessa pessoa com a sociedade ou com as pessoas que vivem à sua volta. Deixa eu mostrar uma coisa.